Olá pessoal, como vocês estão? Hoje venho trazer um assunto difícil de falar, é um assunto polêmico, que foi uma das experiências mais difíceis que eu tive desde que eu vim imigrar, que é dividir apartamento, né, compartilhar casa aí com pessoas. E assim, já deixo avisado que esse vídeo vai ter imagens que pode ser que você fique com nojo, então se você for sensível, assim, do gênero limpeza, porque eu gosto de falar e mostrar as evidências, apesar de ser um pouco não, de ser pesadas, mas já deixo avisado aqui no começo do vídeo que se você for sensível a esse tipo de coisas, porque realmente as imagens são nojentas, eu recomendo que você não veja. Mas vamos lá. Minha experiência dividindo apartamento começou no Brasil. Eu morei em 3 lugares diferentes e foi onde eu tive a oportunidade de aprender, né, vivenciar essa experiência antes de morar na Europa. Acho que serviu de aprendizado, mas não é fácil. Mas assim, uma coisa muito importante ter na consciência, né, que quando a gente não tem condições de pagar por um ambiente só, né, porque eu estava juntando dinheiro para morar fora. Então, quando não é possível pagar por um ambiente só, a gente tem que se adaptar para todo mundo ali conseguir viver, né, em um ambiente calmo. Eu acho que em relação a isso, minhas experiências no Brasil foram mais tranquilas, foram mais respeitosas, né? Quando tinha algo que a gente não estava de acordo, a gente conversava e entrava em um acordo e todo mundo ficava satisfeito. E eu não consegui ter essa experiência tranquila em Portugal, não foi uma experiência respeitosa, eu considero. Eu morei em 2 lugares, um deles, que foi o primeiro, eu nem fiquei tanto tempo, porque o próprio dono, ele queria controlar a nossa vida, dos moradores. Ele morava no andar de baixo e nós morávamos no andar de cima. Ele queria controlar tanto a nossa vida que ele colocava câmera com sensor de luz no corredor da escada, colocava câmera com sensor de luz no corredor do apartamento em vários ângulos, quer dizer, em 2 ângulos, né? Tinha sensor de luz no banheiro, porque aí acendia e mostrava a câmera quem estava indo, enfim. E ele não permitia, tudo bem não querer permitir parceiros ou parceiras no apartamento, mas assim, qual o problema de levar amigo, amiga, nem que seja a pessoa ir lá encontrar com você para sair, ou ir na casa da pessoa, se arrumar e depois saírem juntos. Nem isso podia. Ele queria controlar mesmo o nosso tempo de tomar banho. Ele queria que a gente tomasse banho em 5 minutos, e assim, é inviável. É... Então ele estava lá no apartamento todos os dias reclamando com a gente, sendo que a gente pagava aluguel e não era barato. É, então isso pra mim começou a ficar insustentável, eu comecei a ficar cansada, fora a polêmica que uma menina causou um problema lá no apartamento. E só pelo fato dela andar comigo, eu nem tava no dia que aconteceu, nem nada, não tinha nada a ver. E eu acabei levando a culpa só por andar com ela. Então assim, eu acabei saindo do apartamento e fui morar em outro apartamento. Os donos são muito gente boa, são 2 donos. E nesse caso eles não ficavam indo no apartamento, só quando tinha gente para mostrar quarto, né? E eu acho que justamente pelo fato deles não ficarem indo, acho que tinha que ter um balanço aí, o povo das regras, que no caso são regras assim, 10 horas da noite já não pode estar fazendo barulho, não pode estar fazendo social. Você podia levar visita, namorado, o que fosse, desde que respeitasse as regras, né? Não ficasse fazendo barulho nem nada. A questão da limpeza, tem a questão do lixo. Eles não respeitavam, as pessoas que moravam lá não respeitavam nenhuma regra. Quando eu entrei lá, o meu quarto era o menor, era em frente ao banheiro. E as pessoas batiam porta. Nossa, só de lembrar já me dá um negócio. Batiam a porta do banheiro, não sei qual o problema de fechar a porta sem bater. O lixo ficava jogado, ficava 3, 4 sacos de lixo, ninguém jogava. Então no começo foi bem difícil. E aí com o tempo fui tentando conversar com as pessoas, entrar num acordo e eram 7 quartos, né, com o meu. Então eu pensei, bom, são 7 quartos, 7 dias da semana, por que não cada um jogar o lixo um dia? Sendo que o lixo ele enchia muito rápido
Isso eu consegui ajustar. A questão da limpeza, não, era muito difícil e era um apartamento misto, eram homens, mulheres e pessoas de nacionalidades diferentes. É, Era muito difícil, era extremamente difícil. Mesmo mudando de pessoas, era complicado, as pessoas não respeitavam as regras e, assim, eram adultos, não eram adolescentes, sabe? Porque quando a pessoa é tão jovem, é muito jovem, a gente diz, ok, a primeira experiência, né, acabou de sair da casa dos pais, mas não, eram pessoas de 20 e tantos anos, de 30 e tantos anos, a pessoa já com ruga na testa e tudo, ai, me poupe. Tem que respeitar o ambiente. A gente já me irrita só de lembrar, sabe? Mas assim, as experiências que eu vivenciei nesse apartamento foi um ano. E quando chegavam pessoas boas que respeitavam as regras, que não eram escritas por mim, era escrito pelos donos, conversado com a gente, né? Eles criaram um grupo no WhatsApp e colocaram todos moradores. E se alguém tivesse uma reclamação, né, antes de fazer reclamação no WhatsApp, fazia a reclamação pessoalmente, se não resolvesse, ia lá no WhatsApp para eles verem o que estava acontecendo, né? E ver qual a atitude que eles iriam tomar, se iriam pedir o quarto, se iriam conversar com a pessoa, enfim. Mas quando eram pessoas boas, as pessoas saíam rápido, porque era intercâmbio de estudo, algo do tipo. Infelizmente foi assim, mas o que mais prevaleceu foram pessoas inconvenientes. As experiências que eu tive nesse apartamento. Eu vou até ler porque, ó. Então vamos lá. Para começar, quando eu cheguei, o apartamento, como eu disse, na escada de emergência eles deixavam vários sacos de lixo. Tinha problema com entupimentos nas pias, porque tinha uma colega lá que ela fazia sei lá o que no cabelo, lavava o cabelo, penteava o cabelo e deixava o ralo cheio de cabelo e a gente que tinha que tirar o cabelo dela e era assim, vocês vão ver a foto aí. Era muito cabelo, não era pouco cabelo não que estava entupindo. Cabelo também no chão do banheiro e assim, quando molhava o chão, porque quando você toma banho quente, o vapor deixa o chão meio molhado, né? A depender do material. E aí, essa mesma pessoa que entupia os ralos, deixava os cabelos dela no chão e ficava, nossa, uma nojeira. Era impossível. E ela mesma não limpava, assim, tinha uma pessoa para limpar uma vez por semana, mas enquanto essa pessoa não ia, a gente tinha que manter, o correto era manter, né? Mas não acontecia isso, só eu que fazia. Deixava migalhas de comida na bancada onde tinha o micro-ondas, deixava a mesa suja. Tinha uma outra colega que levava o namorado dela e ficava, né, fazia as coisas dela, ficava gemendo para todo mundo ouvir. Aconteceu com outro colega também. Tanto que o dono teve que escrever nas regras para não gemer alto. Sério, gente, é assim, tem coisas que são absurdas, que são óbvias e parece que não são óbvias. É, Teve um colega que são pessoas diferentes em épocas diferentes, porque lá não parava ninguém, porque ninguém respeitava as regras. Eu fui uma das que ficou mais tempo, na época que eu morei. Tinha um colega, né, que ele ficava na mesa, as poucas vezes que eu ia na cozinha, ele sempre estava fazendo a mesma coisa, que era no celular, no Tinder, dando match. Até aí tudo bem. Só que ele levava esses dates pro apartamento, era um date a cada dia, assim. Então, as pessoas começavam a se incomodar porque era, teoricamente, um ambiente familiar, né? E aí ele acabou saindo também. O que mais? Tinha uma pessoa que chegou a morar lá que realmente não respeitava ninguém. Ela acordava cedo, botava música alta, ficava rindo alto, batia a porta e quando a gente reclamava, a gente que estava errado, saía como errado. Então acabou saindo também, não durou muito tempo. Teve uma pessoa que vivia na porta do meu quarto, assim que eu já acordava, queria sair comigo pra balada e tal, socializava. E aí, quando saiu de repente, um mês depois, enviou mensagem pro dono dizendo que ninguém ficava no apartamento por minha causa. Ai, Deus. Chega a ser cômico. Não, enfim, só de pensar já me dá um negócio, sabe? A pessoa viver na minha porta, viver saindo comigo,
Tinha horas que eu queria estar descansando do meu trabalho e a pessoa estava lá na porta do quarto já querendo conversar e saiu por minha causa. Não é porque respeita as regras, não. É por minha causa mesmo. Não. Ai, Deus. Peraí, deixa eu me concentrar de novo. Eu acho que o período mais difícil foi no final, antes de eu sair. Foi quando entraram dois amigos e assim, entrou amigo, acabou. Não respeitam as regras, acham que são donos do apartamento. Pelo menos minhas experiências foram essas, tá? Quando tem amigos, assim, pessoas que já se conhecem, não dá certo não. E eles queriam fazer festa no apartamento social de sexta a domingo, todas as semanas, todas sem exceção. E aí eu comecei falando, pedindo, explicando a situação. E assim, não era cedo, era tarde, já eram mais de 10 horas. E, gente, independente assim de você trabalhar de segunda a sexta em horário comercial, é, é o que eu já disse. Se você mora em apartamento compartilhado, você tem que respeitar as regras. Se você quer fazer festa, vou fazer o que bem entender, vai morar no apartamento com seu amigo, com as pessoas da sua vibe, sabe? Vai morar sozinho pra você fazer o que bem entender. Agora, querer fazer festa toda semana, a pessoa chega cansada, a pessoa chega estressada, a pessoa às vezes tá triste, tá sonolenta, tá com dor, e ter que aturar isso. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que respeitar o ambiente, tem que respeitar as regras. E assim, eram festas de sexta a domingo. Eles levavam várias pessoas, eles deixavam até isso na mesa, fora a sujeira que faziam, não sei o que acontecia, se eles jogavam bebida no chão, derramavam e o povo ia andando por cima. Mas eu tentava conversar, não resolvia. Daí eu colocava no grupo, não resolvia, e aí eu comecei a filmar para mandar pro dono, porque senão eles não acreditariam, né, de tão absurdo que era. E entraram duas amigas. Na verdade, um entrou por indicação de uma pessoa que eu conhecia e eu falei, olha, tá saindo gente o tempo todo porque as pessoas não respeitam as regras, as pessoas não querem respeitar o silêncio, isso, a limpeza, isso e aquilo. Expliquei tudinho. Eu falei, ela é assim? Ela sabe respeitar as regras? Ela me disse, não, ela é tranquila, que não sei o que, uma menina que eu trabalhei. Entrou essa menina. Expliquei de novo, quando ela entrou, que tinha as regras, que as pessoas anteriores saíram porque não respeitaram as regras e tal. Não, tudo bem, que não sei o que. Beleza. Aí essa menina disse, olha, eu tenho uma amiga, tinha outro quarto vago. Eu tenho uma amiga que tá procurando o quarto. Aí eu falei, olha, eu tinha indicado outra pessoa, só que a pessoa acabou que não quis, não saiu do outro apartamento. E aí entrou essa amiga dela. Então, eram dois amigos e duas amigas ao mesmo tempo. E praticamente todos os quartos mudaram de gente ao mesmo tempo. Então, eram todos novatos. Entrou um homem que me perguntou por que as pessoas saíram. E eu falei pra ele, ainda falei assim, olha, no momento... O próprio dono disse assim, Paloma que é responsável, tá? E eu expliquei. Primeiro, eu converso com a pessoa pessoalmente. Não resolveu? Eu, tipo, falo umas 3 vezes. Não resolveu? Eu falo no grupo pro dono ver. Não resolveu? Eu começo a falar no privado. Expliquei com toda a maior sinceridade que eu podia explicar. E aí se juntaram essas duas amigas, esses dois amigos e esse outro cara. Ficou um quarto vazio e tinha o meu, né? Começaram a fazer festa. E aí teve um dia que foi o ápice, né? Tudo tem um limite. O cara tinha literalmente mais de 2 metros e eu já tava tão cansada assim de falar. Teve um dia que eu cheguei do trabalho, 1 da manhã no domingo, estressada já do trabalho. E eu disse, não é possível que hoje tenha festa. Cheguei em casa, tinha social. Eu só abri a porta azeda e disse, se você fizer barulho, eu vou chamar a polícia. Gente, eu nunca me alterei com ninguém, nunca precisei levantar minha voz pra ninguém, nunca precisei ameaçar ninguém. Em nenhum outro apartamento que eu morei, eu sou extremamente respeitosa,
Mas nesse dia eu não aguentei, não. Já não tinha mais conversa, sabe? Eu já tinha reclamado o que tinha que reclamar, eu já reclamei com o dono, com todo mundo. Então, eu falei, ameacei que ia chamar a polícia se eles fizessem barulho. 5 minutos depois, ele saiu e nunca mais fez social até o dia que eu saí. E foi a solução. Remédio pra doido é doido e meio, né? Não tive nem medo da altura do cara. Só às vezes. Eu era como se eu fosse a vilã, porque eu tava sozinha. Tava extremamente desrespeitoso o ambiente, tava impossível de conviver. O trabalho já não estava bom e ainda chegava em casa e não podia descansar porque eles faziam barulho o tempo todo. Esses dois amigos iam pra balada e diziam, ó, vou pra minha casa, dava endereço para pessoas desconhecidas. Nessa época eu tava viajando e me falaram isso. Que pessoas de manhã, um monte de gente assim bateu na porta, como se eles morassem sozinhos, gente. Então, assim, era absurdo do absurdo. E eu fiquei sabendo que quando eu saí, depois que eu saí, um desses dois amigos ainda fez as necessidades dele na banheira e deixou. E deixou lá, assim. Quem quiser que limpe, sabe? Tava acabando com minha sanidade mental. Graças a Deus eu me livrei daquilo. Mas assim, é difícil. É difícil. Meu conselho se você conhece alguém que é na sua vibe e você conseguir alugar um apartamento com essa pessoa, é a melhor coisa que você faz pela sua paz mental, porque você sabe que a pessoa vai ser no mesmo estilo que o seu. E pra mim, essa foi a parte mais difícil, né, de imigrar, porque quando você não tem um trabalho bom, você acabou o serviço, você diz, vou pra casa, descansar, vou esquecer de tudo isso. Mas quando não tá nem bem, nem bom no trabalho, nem bom em casa, a pessoa surta, a pessoa não aguenta, a pessoa começa a questionar várias coisas. Então, assim, essa foi a pior experiência que eu tive migrando. Graças a Deus agora acabou. Mas para você que quer emigrar, não quero que você desestimule, mas o começo é bem difícil. É isso aí, gente. Não desanima apesar de tudo isso. Às vezes as pessoas conseguem ter uma boa experiência. É como eu digo, eu acho que a experiência imigrando é muito individual. Cada um tem uma experiência diferente. Às vezes a pessoa se dá bem com muita coisa, até com as amizades, e às vezes não. E é isso. Se você quer realmente fazer isso, não coloca medo, né? Não fica com medo, mas vai consciente que pode acontecer. E aí, gente, o que vocês acharam das minhas experiências traumáticas? Compartilha com a gente se você teve boas experiências ou experiências ruins também. E antes que esse vídeo acabe, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve para você ver os próximos vídeos, minhas próximas experiências e compartilha esse vídeo com aquele amigo que quer morar fora. Beijinhos. Vou deixar vocês com um bichinho. O meu bichinho, ele quer dormir. Cadê o meu bichinho? Cadê o meu bichinho? Mamãe, Ai, tá com raiva de mim. Socorro. Socorro. Ai,